Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, neste último dia, essa última noite de mês de março. Terminamos o primeiro trimestre e o primeiro trimestre não nos libera de coisa alguma. Ou seja, 2 meses de férias, de praia, de viagens. Quando era para começar o ano, março, né? O ano sempre começa em março, lê do engano. O ano não começou em março e também não vai começar em abril. O governador, no dia de hoje, de novo, prorrogou por mais um tempo o início das aulas. Ou seja, até final de abril, nenhuma escola, seja ela particular ou pública, poderá começar as suas aulas. E isso significa que certamente muitas outras coisas ficarão assim, fechadas, até porque hoje alguns prefeitos em algumas localidades pediram que o governador revisse a sua ideia de liberar alguns, porque abriram algumas lojas, as pessoas não saíram de casa, né? Então, que continuasse tudo como está. Mas a cada dia, a cada minuto, é um susto que a gente tem. Por isso, nós vamos começar agora com os assuntos que a gente já combinou de fazer, mas você sabe que ao longo do programa muita coisa pode acontecer. Marconi. O aumento da vigilância pelo coronavírus pode reduzir a sua privacidade. 114 entidades pedem ao governador que seja mantido o isolamento social. Pandemia beneficia presos e surpreende uma sociedade já em pânico. E as próximas eleições municipais serão afetadas pelo coronavírus? Juiz federal do Rio de Janeiro manda o Senado repassar o fundo eleitoral ao Executivo. E a crise do agronegócio gaúcho. Esses são alguns dos assuntos que você vai conferir a partir de agora no nosso programa. É bom, nosso programa. E até você participa também. É que às vezes os assuntos aqui são tão calientes e todo mundo tem a sua informação, tem o seu comentário a fazer, enfim, que a gente até não consegue colocar muito a participação dos nossos telespectadores. Mas também, em muitas oportunidades, os nossos telespectadores comentam coisas que aqui na bancada já está sendo dito ou já foi dito. Então, assim, a gente não está deixando, a gente não está esquecendo de você. Você continua acompanhando o nosso programa e se manifestando das mais diversas formas. As nossas redes são o Instagram, @atualidades.pampa, no YouTube, youtube.com/tvpampa. Se você ainda não ativou aquela sineta ali do lado, faça isso agora, porque aí você recebe as notificações. Você sabe sempre quando nós entramos no ar. O facebook.com/atualidadespampa, o e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001. Eu vou começar até com o WhatsApp, porque senão daqui a pouco eu perco esse aqui também. Boa noite, bancada, Mauro de Cachoeirinha. Um grande abraço ao Ruschel e à Carla. Votei no Bolsonaro, mas admiro os comentários deles pela imparcialidade e a informação mais técnica e racional. Fico muito irritado, porque os brasileiros perderam a capacidade de análise e estão vivendo entre duas bandeiras. Manda um abraço para... Eu digo, quem serão essas pessoas da bancada? Não, é abraço para vocês aí. Ronaldo, Márcia e filhos. Secone Fagundes. Um beijo para vocês, obrigada pela participação. Dona Magda, eu queria me desculpar com o telespectador. Por quê? Eu não frequento as nossas redes sociais, mas eu tenho as minhas redes sociais. E uma senhora com muita educação me censurou de uma forma muito educada, eu quero refletir isso, que eu teria me referido, quando do debate com a Roberta, eu usei a expressão, eu teu presidente. E ela me corrigiu, Ruschel, ele não é o presidente dela, ele é o nosso presidente. Uma coisa que eu sempre quis desenvolver, porque eu sou um democrata, eu sou
uma das pessoas que mais respeito essa coisa. Eu só quis explicar para ela que quando eu disse o teu presidente, era porque o conceito que ela defendia era o posicionamento dele, e eu era contrário, portanto ele não poderia ser. Então era nessa expressão o meu presidente. Mas ele é, como a senhora que assiste todos os dias, nosso presidente, desde o primeiro dia. E como é bom quando as pessoas, de forma educada, podem até ter um contraponto, uma ideia diferente da nossa, mas conseguem, né, transparecer sem xingar, sem ofender, sem politizar, sem ideologizar. E é bem o que o telespectador disse, nesse momento a gente precisa mais de paz do que de guerra. E o que a gente percebe nos últimos dias é exatamente o contrário, é a guerra instaurada. Como eu disse num outro programa, parece que a gente está vivendo aquela guerra das eleições, né? É um contra o outro. Quem é a favor da quarentena e quem é contra a quarentena. Quem é a favor do presidente, quem é contra o presidente. A gente está todo mundo no mesmo barco e a gente vai precisar se unir uma hora ou outra, porque o negócio já está deslanchando e está desandando. Então, se a gente brigar, aí a coisa ainda vai ficar pior. Pois é, Magda, você fala muito. Deixe os demais integrantes da bancada falarem mais. Vanderlei de Torres. Tá bem, seu Vanderlei. Eu posso também não aparecer, posso passar a condução do programa para outra pessoa. Não tem problema. Só que se eu falo é porque eu preciso, né? Alguém precisa falar. Alguém precisa distribuir as coisas aqui. Boa noite. Gostaria de parabenizar, de novo, do senhor Ruxo. Me parece que a posição que defende é de bem simples entendimento, ao contrário do que a colega Roberta expõe. Eu li agora, não é nada pessoal. Não liguem que eu estou lendo. Senhorzinho, o senhor é bem bonito, seu bigode também, mas é que não dá para... sua posição não é política. Antes, ao contrário do que a colega, a sua posição, antes... Não dá, não vou conseguir ler porque as pessoas não param de ligar. Vitorino, eu quero ouvir a primeira tua manchete, porque a tua manchete traz dinheiro. Eu estou muito interessada em grana. Pois é, essa manchete, o certo dessa manchete seria ser do Marconi, porque eu pensei nisso. É o Marconi que vem batendo aqui já há algum tempo, então eu vou dar a notícia e ele comenta. A juíza federal, doutora Frana Elizabeth Mendes, da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, agora à tarde, concedeu uma liminar para um advogado que, de iniciativa própria, pediu que fosse o fundo eleitoral fosse suspenso, ou seja, não fosse repassado ao Congresso Nacional para a realização das eleições esse ano, e que esses recursos fossem disponibilizados, e foi citado nominalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele, junto com o presidente Jair Bolsonaro, editasse de forma conjunta um decreto transferindo esses recursos para a campanha, para a luta contra o coronavírus. A decisão da juíza é em caráter liminar, ela dá 96 horas, ou seja, 4 dias, para que o Davi Alcolumbre se manifeste e encaminhe ao presidente, encaminhe ao Congresso, o Congresso vote e encaminhe ao presidente da República o comunicado que os recursos do fundo eleitoral, que pertencem ao Congresso Nacional, sim, sejam repassados ao Executivo para a luta contra o coronavírus. O Marconi estava pedindo isso há muito tempo. E aí, Marconi, eu acho que tu é o cara. Eles te atenderam, ficaram loucos de medo. Eu acho que o Marconi contratou o advogado, ele vai abrir o jogo para nós. A Luísa te ouviu lá. Eu fico muito feliz, na verdade, né? Porque fica claro que dependia apenas de vontade política. Né? Toda aquela conversinha mole de que isso não pode, o dinheiro é do Congresso, tá vendo como não era tão inviável assim? Tá vendo como não era tão maluquice, coisa de isentão em cima do muro? Desde sempre eu venho comentando. A única forma de combater de forma equilibrada o ataque do vírus à sociedade é atacando economia e saúde, defendendo economia e saúde, porque o vírus, eu sempre disse, ele não escolhe. Ele não fica parado, não, acho que eu vou atacar só a economia, acho que eu vou atacar só a saúde. Não. E a única forma desse combate é com muito dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro tem. Tá aí. Não, poderia aqui ficar viu aí.
Dá vontade um pouco de fazer. Aí tu não fica feliz que tu não fica grandão? Não, tu não fica feliz. Assim, porque eu ficaria se fosse no dia seguinte. Se tá for, certo. porque eu não Mas quero não. pegar pra mim essa... Mas sabe? não, mas eu Marconi, quero pegar uma acho frase dele, importante. Carla. Eu acho importante só a gente usar o nosso poder de comunicação exatamente para isso, para essas boas alternativas que existem. Porque, como o Marconi disse, dinheiro existe. Então, vamos cobrar dos políticos, dos juízes e tudo mais, os posicionamentos corretos nesse momento. Desculpa, Carla, eu queria só ouvir do meu querido Marconi. Tu viu como é bom estarmos num Estado de Direito? Pôde alguém contratar um advogado e um juiz dar a liminar. Claro, E tu viu que agora tu passou a ser, inclusive, querido Marconi, colega Marconi. Antes era o Marconi. Agora a coisa já tá ficando melhor. Quando vem um caminhão de dinheiro assim, É a gente por isso fica que tudo tu tá feliz. sentado agora no lugar de honra. Querido, deixa eu só dar uma notícia ruim pra ti. Bom. sabia, né? É um beijo e um tapa. Há 17 minutos atrás, a Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com recurso para caçar a liminar no TRF2 do Rio de Janeiro. Sempre vai haver se aguarda agora a decisão do desembargador, se mantém a liminar ou se caça a liminar. Agora me surpreende a AGU fazer isso. Agora, viu, Roxo? Também, foi muito estranho. Tá vendo como é triste viver no Estado democrático de direito com essas instituições? Agora, Magda, a minha manchete também tem a ver, porque fundo partidário sim, e tudo tem a ver. mais, fundo eleitoral. A questão das eleições, porque... Ou bem ou mal, outubro tá aí, a gente tá com esse pepino. Dia, né? Outubro tá aí. Outubro tá aí. E esse a gente tá com essa função do coronavírus e tudo mais, as coisas estão paradas, quarentena. Os partidos têm até o dia 4 de abril para realizar as filiações e aí começar a pensar quem são, né, candidatos e tudo mais. O próprio PP entrou no STF, fez um pedido para adiar esse prazo por 30 dias, até porque tem a cota de mulheres para preencher e eles estão com muita dificuldade, falando agora do PP, mas parece que isso também está acontecendo nos outros partidos, estão com dificuldade de filiação, de fazer, né, compor toda a candidatura, os candidatos e tudo mais. O próprio senador Lazier Martins já se manifestou, dizendo, inclusive, que conversou com a ministra Rosa Weber para pensar em adiar um pouco as eleições e o próprio ministro Mandetta, há muito tempo atrás, já tinha dito, talvez a gente precise adiar as eleições, não é hora de pensar nisso, mas pensando na questão política dos próprios prefeitos e vereadores, no sentido de como enfrentar a questão do coronavírus, porque dependendo da posição da população, ou ficar contra ou ficar a favor da quarentena, e que na época ele disse, não é momento de politizar todo esse negócio. Os prefeitos não gostaram muito, os vereadores também não. Eu acho que eles deveriam fazer uma proposta de prorrogar por mais um ano o mandato de todo mundo e faz a eleição no ano que vem, como o Comitê Olímpico Internacional fez com a Olimpíada. Pois é, porque não tem clima nenhum. Vitorino e Iano... É que tem um grande senão aí, Ruxo, que é o seguinte, gostem ou não, o aspecto político está entrando em tudo. Se eles fizerem isso, vai dar tempo do Bolsonaro registrar o partido dele. E aí eles não vão fazer. Aí eles não querem. Mas aí é safadeza. Mas aí a gente está aqui para... A ideia é não prorrogar para que o Bolsonaro não consiga... Tem que prorrogar, todo mundo está prorrogando tudo. Eu só queria lembrar que há ambiente político na América do Sul, porque 3 países também têm eleições como nós aqui e já determinaram isso. O Chile é uma delas. Não majoria, de segunda linha, como se diz, né? Muito bem. Olha aqui, tu concluísse, cara? Concluí. Há pouco a gente falou, e não tem como não falar no coronavírus, no Covid-19, pois a notícia que se tem é que o ex-vice-governador José Paulo Cairoli está com coronavírus, está no hospital, e ele, antes de qualquer coisa, através da sua assessoria, da Neuza Frois, ele colocou a sua manifestação. Amigos, depois de sentir uma indisposição quando estava em Alegrete, busquei atendimento médico no hospital local. Tenho suspeitas da Covid-19, mas ainda sem confirmação. Já estou em Porto Alegre, no Moinhos de Vento, em tratamento e aguardando os resultados definitivos. Sempre tive uma vida privada muito discreta, mas preferi compartilhar essa informação para evitar qualquer versão errada. Estou bem, cumprido todas as orientações dos protocolos médicos. Obrigada pelas mensagens de carinho e apoio que tenho recebido, José Paulo Cairoli. O Moinhos de Vento que você citou, quem assistiu o Jornal da Pampa agora há poucos instantes com a Vera Armando sabe que o Moinhos de Vento passou a fazer parte da rede nacional
credenciada pelo Ministério da Saúde para a realização de experiências com a hidroxicloroquina. O Moinhos de Vento está usando o protocolo com a dose determinada, estabelecida, recomendada pelo Ministério da Saúde, mas se sabe que também outras instituições, informalmente, também estão fazendo uso. Então, assim, na dúvida... Sabe, que, Vitorino, que tem chamado a atenção e que a gente também já comunicou aqui no programa, é que, por enquanto, o vírus ainda está na classe alta. Hoje, eu recebi o boletim repassado pelo próprio Hospital Moinhos de Vento. Eles têm total de confirmados no Hospital Moinhos de Vento 65 casos, né? E 2 óbitos já no Hospital Moinhos de Vento. 2 pessoas já de idade, né? E a CTI adulto tem 8 suspeitas e 7 confirmadas. UTI pediátrica tem 1 suspeito e nenhum confirmado. A internação adulto, 27 suspeitos, 19 confirmados. Aí passamos, então, para o boletim diário do Hospital Mãe de Deus. Então, temos 65 no Hospital Moinhos de Vento. Total de casos confirmados no Hospital Mãe de Deus, 26. De internação, suspeitos 6, confirmados 5. De internação da CTI, suspeitos 4, confirmados 4. Já na Santa Casa, eu não tenho do Hospital de Clínicas, mas na Santa Casa, o acompanhamento domiciliar, 7 suspeitos, confirmados 22. E aí depois tem os números de internação, mas eu quero chamar a atenção exatamente para isso, que são poucos ainda casos no Hospital de Clínicas e na Santa Casa, diante do Hospital Moinhos de Vento. Faz que foram confirmados, são 305 casos no Rio Grande do Sul, até agora há pouco. Essa contabilidade vai dar assunto para até 2022, né? Isso aí vai aumentar, vai descer, vai aumentar bastante. Vai, acredito que isso vai, né, a partir está chegando na outra classe, na classe média e nas outras classes sociais, e com certeza o Hospital de Clínicas e o Hospital Mãe de Deus, a Santa Casa, terão muito mais internações. O que eu estava falando é que estão chegando 500 mil testes, que foram importados da China agora, e aí sim nós vamos começar a ter uma estatística mais feliz. E ainda tem coisas porque nós estamos sem formas de fazer os testes e, portanto, não se pode aferir só quando há um tratamento mais intenso ali, uma morte ou um tratamento... Testes vindo da China, máscaras vindo da China. Tudo vindo da China. E a China, semana que vem, começa o futebol de novo. E tem muita gente reclamando que não consegue fazer o teste, e tem visto aí cada vez mais celebridades fazendo com facilidade, tendo acesso. Tem gente, pessoas fazendo o 3º, 4º teste para confirmar ou não, e enquanto boa parte da população não consegue acesso a um. Marconi, se tu assim como estás, forte, bonito, como o senhor está agora... O cara mudou quando ele viu que chegar no hospital que o senhor quiser, com o dinheiro que o senhor quiser, o senhor não consegue fazer o teste. E por isso tem-se essa dúvida toda em torno dos números. Mas eu recebi de um laboratório a oportunidade de fazer o teste. Olha. Que me foi compartilhado, não, para mim e para outras tantas pessoas, né? Essas mensagens de WhatsApp, no valor de R$350. Olha o absurdo. Eu fico voando no ar. Já é um câmbiozinho negro rolando aí. Se eu tenho esse bicho dentro da minha pessoa, eu fico voando no ar. Total. Isso é um câmbiozinho negro, dona Magda. Bota câmbio. Só ver o preço já baixa a febre. E, Magda, só para comprovar essa questão ainda do coronavírus, o número de profissionais infectados no Einstein, tá? Que é o Hospital Referência São Paulo, 348 funcionários, claro, entre enfermeiros, médicos e tudo mais, 15 deles internados. No Sírio-Libanês, 104, isso dá mais ou menos 450 funcionários afastados. E na rede pública de saúde são 1.080, quer dizer, englobando todos os hospitais públicos, a gente vê que a margem... Portadores do vírus, né? Portadores do vírus. São os números de profissionais que foram infectados e que foram afastados. Portanto, tem que entrar em quarentena, né? Exatamente. Tem que entrar em quarentena. Claro, mas eu quero deixar bem claro uma coisa. Qualquer um de nós aqui pode ser portador já. Sim, mas ninguém falou diferente, são infectados. Eles foram infectados e foi detectado o vírus e aí foram afastados. E aí entra em quarentena. Exatamente. Mas vai ser inevitável, esse vírus vai atingir o tecido social todo. Vai, eu tenho certeza. Mas é que desde o início ele é tido como uma doença de rico.
Foram muito claras as pessoas. Porque as pessoas viajando. Porque as pessoas viajaram para o Oriente, para não sei aonde, não sei o que. Eu não vou a São Leopoldo, porque não tenho tempo. Boa noite, bancada. Parabéns ao Marconi pelo equilíbrio e lucidez, diz o engenheiro Alcides Capuani, nosso telespectador. Mas minha pergunta vai para os advogados, Ruschel e Vitorino. A história já mostrou que a OAB tem sido protagonista em ações do interesse social. Inclusive, seu presidente atual entrou em nome da OAB contra o presidente por ele ter ido a alguns lugares no domingo passado, alegando que o presidente colocou em risco a população. Por que a OAB não entrou com essa ação de uso dos recursos dos partidos políticos em benefício da sociedade no combate ao coronavírus? Olha, eu só mostro dizer como funciona a OAB. A OAB tem um conselho federal, o presidente ele não decide sozinho, ele tem um conselho que é eleito por todos nós advogados, assim como temos o conselho estadual, o Vitorino é conselheiro da OAB, temos um presidente regional. Essas decisões federais são tomadas pelos conselheiros federais e o presidente é o subscritor das proposituras. Agora, por que eles não decidiram, aí eu estaria avançando na aí figura seria um achismo. Um achismo que eu não vou avançar. O que não é achismo foi a conversa que a Ali teve hoje com o doutor Marcelo. Doutor Marcelo Dornelles, procurador-geral do Ministério Público para Assuntos Institucionais. Bom, o que tem acontecido é que temos recebido muitas informações de várias partes do Estado sobre presos sendo soltos, a sociedade bastante apavorada, porque já não bastassem todos os problemas e o pânico, ainda estaria havendo uma soltura indiscriminada de presos. É chocante, é algo que realmente mexe muito com a gente enquanto estamos no momento dentro de casa, ver que tem muitos presos indo para a rua. Mas vamos aos esclarecimentos para a gente trazer aqui números e posições oficiais e poder, a partir daí, deliberar. O que aconteceu? No dia 17 de março, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, expediu uma recomendação número 62 de 2020, aos tribunais e magistrados, com várias abordagens, só que a que está dando realmente polêmica é a direcionada aos juízes da área de execuções penais, tá? Por quê? A partir daí, eles passam uma série de observações, como, por exemplo, priorizar para que presas grávidas tenham preferência para ter progressão de regime, ir para um regime que seja para ir para o regime domiciliar. Dentre esses posicionamentos, também os presos que não só estão com a confirmação de serem infectados pelo Covid, mas que estejam em grupos de risco. Isso é uma recomendação, não é compulsório. O que começou a acontecer? Entre 16 e 25 de março, houve uma redução de quase 4 mil presos aqui no Rio Grande do Sul, sendo que desses 4 mil, quase 1.900 foram os beneficiados pelo estado de calamidade e pela declaração de pandemia que constam nessa recomendação do CNJ. Bom, a partir daí foi investigado e um desses presos, vários casos trouxeram muita polêmica, mas um deles vem a ser um chefe de facção, o conhecido Nenê, que inclusive ele é monitorado dentro da prisão e ele passou para o regime domiciliar, apesar de estar no regime fechado, por ser hipertenso. Nenê? O Nenê. Então, é indignante, é claro, porque como assim? A pessoa estava presa, vai receber a tornozeleira, aquela coisa muito fofa. Bom... Ele vai ficar em casa com a tornozeleira. Vai ficar em casa, fazendo tudo bem bonitinho. Sabe quem é que queriam soltar agora no final da tarde, para completar a tua notícia? Queriam não, soltaram. É que descobriram que tinha um mandato de prisão dele, uma gaveta aí, desencadearam, o Ministério Público conseguiu salvar. Papagaio, o juiz de Bento Gonçalves. Mas assim, mas o Nenê... Deixa eu entender, porque ele foi solto. Ele ainda não foi, porque então, o que aconteceu? O Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul e o Ministério Público, claro, uniram forças em função do seguinte, não pode, cada caso tem que ser analisado individualmente, certo? Essa recomendação, ela é focada sim na situação de saúde dos apenados, mas tem que ser
analisada também a periculosidade dessa pessoa, se ele tem... Enfim, é cada caso concreto. O nenê, o papagaio... Sim, não pode, não né? não podem ser soltos. Eles não vão Claro, gostar por de outro lado, foi esclarecido o seguinte, muitos desses presos que foram soltos, na verdade não foram soltos, eles tiveram uma progressão de regime, já estavam no regime aberto e semiaberto, ou seja, eles saíam das prisões, voltavam. Ou seja, isso podia dar trânsito mesmo de vírus, trazer de fora para dentro. Então, vão para o domiciliar. Mas os presos do regime fechado, sim, o Ministério Público está se posicionando de forma muito rígida para que seja analisada com muito critério, a fim de que eles não seja feita esse tipo de barbaridade, de líder de facção ser preso porque é hipertenso. Mas, né? Pelo Ali, amor de eu Deus. quero te dizer que tem muitas denúncias de que muita gente já foi, eu ouvi toda a entrevista do Marcelo, tudo, mas tem muita gente que não poderia ter saído da prisão. É que teve esse gap entre a recomendação do CNJ e o posicionamento mais duro do tribunal e Mas o CNJ é maior? É isso que eu queria... Não quero te interromper. Posso entrar na notícia? Eu só queria trazer esses esclarecimentos porque a gente realmente ficou muito surpreso, é indignante, mas aqui estão os fatos para que, enfim, possamos eu falar quero sobre dizer eles. que fui ouvir as duas partes. Primeiro, cumprimentar o doutor Marcelo, que faz um trabalho excepcional, a pessoa que é das nossas relações, tenho o prazer de dizer que estará aqui no Pampa Debates amanhã, que bom, vamos encontrar um querido amigo e insisto que faz um trabalho muito sério. O que disse o nosso Tribunal de Justiça? Que a orientação, a única orientação que veio do Tribunal de Justiça é que aqueles que estivessem, como tu dissesse, já em regime de semiaberto, ou seja, ele só ia dormir no presídio, ao invés de trazer o vírus, então que este não viesse. A orientação era essa. A partir dali, todas as decisões são personalíssimas do juiz e eles respondem por essa decisão. E aí... Em ouvindo o Ministério Público, ele disse o seguinte, porque a discussão começou se eram 3 mil ou não eram 3 mil. É que nessa estatística dos 3 mil entraram esses que efetivamente foram liberados, tá? E agora o ministro Moro estava na coletiva que foi dada agora no fim da tarde e ele fez uma denúncia seríssima. Seríssima. Eu só posso imputar porque vindo do ministro da Justiça, informando que um desses liberados a semana passada, foi pego agora com não sei quantos quilos de drogas, portando armas de grosso calibre, rifles e essas coisas, vindo de um ministro, citando a nossa cidade, que é São Leopoldo. Evidentemente, isso aconteceu e nós entramos aqui no programa e as coisas devem estar acontecendo, vamos ter mais detalhes. Mas então eu quero insistir do que é a regra, que me parecia uma regra inteligente. Se eu já passo o dia na rua, se eu for fazer arte, eu já fazia. Né? Então não vou simplesmente pegar de noite, ir lá dormir e trazer o vírus. Então esses temporariamente ficavam em casa. Os outros são decisões pessoais onde cada um tem que responder pela decisão. Agora, tem duas e aquele coisas... que estiver preso e que estiver com o coronavírus, fica preso, já tem um lugar diferente para... Não sai. Fica em confinamento. Fica num confinamento, num lugarzinho especial que arranjaram. Que é, na minha opinião, a medida mais inteligente. Eu também acho. Porque soltar essa bandidagem é um absurdo. Eu me pego em dois detalhes. Eu me pego em dois detalhes aí. Primeiro, assim, ainda ser surpresa, né? Nós vivemos no país da bandidocracia, então era óbvio que isso aconteceria. Era óbvio que haveria movimentos para pensar, né, de como favorecer o criminoso, né, e que se dane o resto. Segundo, a surpresa diante do que disse Moro, né? Assim, olha, meu Deus, vejam o que aconteceu, ele foi pego contra... Sim, mas esperavam o quê? O que é isso que me... Sabe? Ou então o Ruschel disse ali, estavam discutindo se era 3 mil ou não 3 mil. Tem como confiar num país e em instituições que, nesse momento, diante desse tema, discutir se é 3 mil ou não 3 mil, se fosse já estava errado. Se fosse 2, já estava errado. Mas perdendo tempo em discutir se são 3 mil... Não, mas de repente não são 3 mil, de repente podem ser só 2.600. Teve um que foi solto esses dias. E daí? Teve um que foi solto esses dias. Agora faz um mês. Ele foi solto, ele saiu da cadeia, estava esperando ele numa caminhonete, uma Ed dessa. Sim. Foi um grandão desse lá da Vila Maria Conceição. Saiu, aí deram uma placa, tinha arma, já tinha no carro mesmo, já tinha arma.
Mas ontem, não lembra que eu ainda... Prenderam e liberaram. Eu ainda Foi tive aquele que rir. Não, liberaram e prenderam. Não, liberaram, prenderam. Aí, em seguida, o advogado dele chegou com 30 mil reais e ele foi lá. Liberaram. Olha que maravilha. A justiça brasileira. Viu? Olha aqui, ó. O Estado democrático de direito e a confiança nas instituições. Olha aqui, ó. Juiz de vara penal, amigo. Eu conheci que depois virou presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que era o doutor Marcão. Doutor Marcão. Marco Antônio Barbosa Leal, meu chefe. Era duro. Ele disse para mim numa entrevista, ele já era presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ele disse para mim uma vez na Rádio Pampa, ele disse, sou a favor da pena de morte. Tem vagabundo que não tem recuperação. Já matou 4 ou 5, vai sair dali e vai matar mais gente. Ele disse para mim na Rádio Pampa isso. E ele era juiz da vara de execuções penais. Ele era duro. Tem que ter juiz assim, cara. Quando ele foi presidente do Tribunal de Justiça. Não pode ter juiz humanista. Ai, vamos se preocupar, o preso não é um animal, os direitos humanos, o direito do diabo carrega. Ele tem que saber que cada vagabundo desse que ele solta, ele está assassinando um chefe de família. Porque eu acho que esse vagabundo vai fazer o quê? Pintar cerca? Trabalhar de Uber? Não. Vai assaltar, vai matar, vai roubar, vai traficar. Olha aqui, ó, o Marcão é meu presidente até hoje. Eu falo com ele até hoje, chamo ele de presidente. Agora ele mora em Canela, lá, tá descansando. De vez em quando ele tá por aqui. Semana retrasada ele estava em Porto Alegre. É um grande cara. Eu gosto muito dele. Maria Labarce diz o seguinte, entre tantas coisas. Portugal disse que não iria liberar os presos. E respondeu com todas as letras. Portugal está com problemas para cuidar das pessoas. E o que os presos continuem. E que os direitos humanos seriam um perigo para a sociedade soltá-los. Se estão lá, devem continuar. E ela tem toda a razão. Mas estão falando de números de preso e solto e tal. Vamos passar para a Roberta, que junta números com sociedade. Pois é, Magda. A crise do agronegócio no nosso estado é muito grave. Há uma estiagem que já vem apresentando ali dados bem preocupantes. Muitas cidades do nosso interior dependem exclusivamente de cultivos que estão, pelo menos 50% deles, complicados em razão dessa grave estiagem. E agora, com essa situação do coronavírus, também se implementa uma situação muito complicada. As perdas já estão de 50% em algumas culturas. Eu conversei com o senhor Lione Severo, que ele tem bastante experiência na comercialização, especificamente da cultura da soja, que nós, brasileiros, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. E a China compra 80% da nossa soja. Pois ele contou que, apesar dessa commodity estar muito valorizada nesse momento, que apesar de o consumo internacional ter baixado, em razão do câmbio, o preço da soja continua muito alto e está em recorde nesse momento, ainda assim, infelizmente, nós vamos ter uma quebra de 50%. É impressionante os números que ele me apresentou. A China, para se ter uma ideia, consome 100 milhões de toneladas ano. E esses 100 milhões de toneladas ano saem de portos dos Estados Unidos, da Argentina e aqui do Brasil. E nós, infelizmente, baixamos estratosfericamente o montante. Nós vamos ter ali uma quebra que o custo, segundo o senhor Leones me ofereceu, os dados são em torno de 20 bilhões de prejuízo. Então, fica esse alerta, porque apesar da indústria alimentícia em alguns setores ainda ser uma atividade essencial e poder, há decretos que autorizam, enfim, que eles funcionem, o grande problema é que a cadeia produtiva toda acaba sendo afetada. Dou um exemplo, digamos que a produção continua, aí a empresa que processa o alimento também, mas a embalagem não consegue abrir. Então, assim, infelizmente, eles estão passando por uma situação bem dramática e é uma pena, porque o nosso estado é muito forte nessa área e era algo que poderia, dentro da nossa balança comercial, ter um pouquinho de avanço, em razão de que a nossa indústria, infelizmente, está quebrando, em razão de toda essa conjuntura que a gente já conversa tanto aqui. A gente ainda tem o problema da estiagem, né? Soma-se tudo isso. Tá cada vez pior, nós já estamos em abril, né, praticamente. Tem
muito caso aí que vai ser difícil recuperar no fim das contas. Se conseguir recuperar. Não recupera. Não recupera. Já não chega toda a crise em todo esse âmbito, agora aqui pegando de Brasil, né, em âmbito nacional, ainda essa questão da estiagem que castiga por demais os produtores aqui, né? E por exemplo, só em embarque de proteína animal, a perda, a redução foi de $1 bilhão em um mês. Eu acho que nós temos que extrair dessa informação um tópico que é muito importante. A gente disse aqui que a China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Eu concordo, só que tem uma coisa. Eu estava olhando os investimentos da China no Brasil e estava olhando o que a China nos compra. Que parceria é essa? A China nos vende bagulho de $1 e vende e compra infraestrutura, particularmente sistema energético brasileiro. A participação chinesa é enorme. Eles estão comprando empresa aí, uma atrás da outra. 70% da energia elétrica do Rio Grande do Sul é distribuída pela China. É bom o senhor saber disso. A China compra infraestrutura e vende, o investimento dela é esse. Não tem nenhuma fábrica chinesa, uma empresa chinesa fabricando alguma coisa no Brasil. Ninguém fabrica nada. É só na China, claro. Aqui não tem. O investimento deles é infraestrutura. Eles são donos disso, donos daquilo, vão comprando. E nos vende aqueles bagulhinhos que a gente já sabe. A gente manda para a China produtos que tem mercado do mundo inteiro, que é comida. Commodities e comida. Minério de ferro e comida. Então, eu quero fazer uma inversão. Nós não precisamos da China. A China precisa da gente para alimentar milhões de bocas. Quero essa inversão de expectativa e quero que o senhor reflita sobre isso. Porque chega dessa história da gente ficar, porque a China isso, a China aquilo, a China aquilo outro. Está se vendendo muito pacotinho da China, porque talvez os senhores não saibam, mas além de infraestrutura, a China está comprando ou está aos poucos adquirindo lentamente grupos de comunicação no Brasil. Vocês ouviram falar na China Star Media, Star Group? Esse grupo é a empresa estatal chinesa que compra empresas de comunicações, compra a participação de empresas de comunicações ao redor do mundo. No Brasil, nós ainda não permitimos empresas estrangeiras. O controle acionário tem que ser de brasileiros ainda. Não permitimos. Mas já tem empresa aí que os chineses estão dentro. E como são concessões, não estão, por exemplo, listadas na Bolsa, a gente não consegue, pelo menos, colocar uma lupa e fazer a devida análise. Nota que qualquer coisa que se fale contra a China vem rebatida. Total. Vem rebatida. Então... mesmo em sendo um grande parceiro, também me incomoda essa postura de constante submissão a um importante parceiro. Mas tem que cuidar o que vai dizer. Mas para eles venderem os equipamentos para nós... teve que ceder o corpo diplomático, aí o ministro da Saúde teve que pedir para uma empresa que é bambambam dentro da China, aí é que eles conseguiram. Eles não queriam vender para o Brasil. É muito milindre de me peçam desculpas, se não me pedirem desculpas publicamente, esse produto não será vendido aqui, esse outro produto não será consumido aqui dentro, como já foi em alguns casos que eu já citei aqui. Cinema aconteceu isso, o filme do Tarantino passou por isso, porque a filha do Bruce Lee não gostou lá de um estereótipo que foi feito. Peçam desculpas, senão o filme não circula aqui. Falei do caso da NBA lá, do presidente do Houston Rockets, teve que praticamente pedir perdão de joelhos, né? Então, mesmo sendo um parceiro importante, isso também não significa que tem a coleira no pescoço dizendo que é dono. Mas eles só trabalham assim, Rússio. Só para terminar, complementando aqui para colocar no debate, há governadores que têm escritórios na China e que têm bastante negociações ali com a China. Isso é que me preocupa. E aí é que vem. Essa situação é muito grande, por isso que a pressão do brasileiro, de nós brasileiros, é a gente honrar o voto que a gente fez e a gente pressionar o Congresso, ou seja, presidente da Câmara e do Senado, aprovar as medidas que realmente favorecem a nós brasileiros, a pressionar, porque senão a gente está percebendo que o presidente Bolsonaro está sendo muito pressionado eles estão realmente colocando o presidente numa situação de tentar fazer com que ele negocie. E ele não está se posicionando como um negociador de cargos dentro dessas estatais. Qual é o interesse, por exemplo, de um político ter alguém
ser o político dentro de uma estatal. Certamente não é pelo salário. Então, assim, nós brasileiros temos que forçar que essas medidas que estão sendo implantadas, as reformas, sejam realmente feitas por esse Congresso. Fala, Rocha. Eu não vou discordar da minha amiga Roberta, mas não entendi contexto da manifestação dela dentro do que nós estamos discutindo. Ela pode depois explicar com mais detalhes, tá? Em relação à questão da China, essa matéria me foi mais a miúde, quando a questão do filho do Bolsonaro, ele criou um incidente diplomático, e eu o trouxe aqui para nós discutirmos, tá? Ali que eu me familiarizei com os números. O Brasil exporta 60 e importa 30. Nós temos o maior lucro, é o nosso maior comprador, né? E nesses momentos de crise, eu que não sou do ramo, só posso imaginar que isso seja a melhor coisa. Mas sofri de perto quando especialmente os gaúchos, foram no corpo diplomático pedir que eles intercedessem para ajustar porque esse desarranjo seria uma tragédia, especialmente para nós do Rio Grande do Sul, que fazemos a nossa venda do agronegócio exatamente para lá. Então, eu não sei se o mundo pode comprar, e imagino que alimento sempre se possa vender, mas talvez haja um interregno, haja uma questão de preço, porque senão não estariam vendendo para a China. Estão vendendo para a China por quê? Porque a China deve estar pagando o que os nossos vendedores querem comprar. Então, eu continuo dizendo que negócio não há ideologia, que foi a minha discussão daquele dia. Né? A China é comunista ou não é? Não sei. Agora foi bom, compramos 500 mil testes. Agora foi bom, compramos não sei quantos respiradores que vai salvar milhares de vidas. É isso que interessa. Agora, eles que sigam com o regime deles, nós que sigamos com o nosso aqui e continuamos uma coisa, outra coisa. Eu quero aproveitar, porque eu tenho um comunicado muito importante para passar para vocês dentro dessa linha de coisas boas. O comunicado é da clínica Dr. Elísio Marques da Silva. Com essa chegada do coronavírus, temos que nos prevenir e não potencializar a situação. Sabemos que a prevenção é muito importante. Devemos lavar sempre as mãos, evitar espirrar em público e não levar a mão aos olhos, alimentando-se bem, melhorando a nossa imunidade. Procure se exercitar, tomar sol e consumir alimentos saudáveis, em especial frutas, vegetais e legumes, pois eles auxiliam no bom funcionamento do corpo. Lembre-se sempre de escovar os seus dentes, pois sabemos o quão importante é a nossa saúde. Com isso, evitamos baixar a nossa imunidade. Esse é o recado da clínica Dr. Elísio Marques da Silva para você. Mais do que criar sorrisos, é restaurar confiança o objetivo. E sempre trago nesse momento um forte abraço do Dr. Sorriso. Vitorino, tu ias falar e eu te interrompi, desculpa. Eu queria só fazer uma adequação de números. O Ruschel falou que a gente vende 60 e compra 30. Só que não está contabilizado, esses números que você tem certamente são os números da Casex, Ruschel. Não está contabilizado aí os repasses de lucros das empresas chinesas que detêm sistemas elétricos no Brasil. Desculpe, só para te devolver a palavra. Isso aqui é compra e venda. Compra e venda. Compra e venda. Da Casex. Eu comprei e vendi. O resto, agora, se eu sou bilionário, venho aqui e compro a rede Pampa, isso e não entra realmente, tem toda a razão. E o que essas empresas elétricas, elas repassam, essas empresas que pertencem aos chineses, elas repassam anualmente lucros, e não são pequenos os lucros, porque a gente sabe que a energia elétrica no Brasil, além de ser uma das mais taxadas, se não a mais taxada do mundo, ela é também a mais cara do mundo. Então, eles repassam esses lucros e de outras estruturas logísticas que os chineses compraram aqui do Brasil, notadamente no Norte e Nordeste. Então, assim, esse 60-30, a princípio, parece um grande número, mas eu diria que ele tem alguma coisa a mais aí que os chineses tiram daqui. O que eu acho é que alimento você sempre vai ter para quem vender. E eu concordo com o Marconi. Eu acho que uma coisa é ser parceiro comercial, a outra coisa é ser subalterno. A China quer respeito? Ela nos respeita também. É isso, em outras palavras, é a mesma coisa que o Richard disse. Ali, os nossos telespectadores se manifestam.
Bom, a Marcela Guimarães diz que só se informa com vocês do Atualidade. Sou de Taquari, ontem confirmou o primeiro caso por lá e mandou um recado especial para o Vitorino, dizendo que adora ele. São muitas as manifestações também contra essa soltura dos presos, o pessoal realmente muito indignado. A Loiva Meirelles menciona o seguinte, já que estão todos se unindo de um jeito ou de outro para ajudar, quem sabe as concessionárias não liberam o pedágio para os caminhoneiros, enquanto estamos nesse caos. E também a Mara Guiar e a Neuci Dinsman sugerem, quanto ao assunto das eleições, por que não unificar tudo e fazer todas as eleições em 2022, até para poupar dinheiro? Essa questão do pedágio, porque desde o início são as funções essenciais que devem estar funcionando, né? Por que o pedágio está funcionando? Porque é essencial para entrar dinheiro. É essencial desde que se tornou caixa eletrônico de bandido, porque quando quer dinheiro vai lá e saca tranquilamente, sem nenhum empecilho, né? Então eu queria entender, se é só função essencial, por que o pedágio está funcionando? Deixa eu falar sobre os presidiários também, que a Ali acabou de falar. Não falar esse negócio, viu? Eu recebi um aqui agora inacreditável. O Pedro aqui de Porto Alegre diz o seguinte, a soltura de presos tinha um só destinatário, Eduardo Cunha, como em outros episódios já visto recentemente. Sempre visa alguém preso na Lava Jato. Me mandaram uma reportagem aqui de hoje ao meio-dia de uma TV lá de Goiás, mais precisamente de Goiânia, em frente ao presídio, um grupo grande de presos estava saindo com sacolinha, com familiares, enfim, uma senhora protestou. Sabe o que aconteceu? Ela foi presa e algemada. Bom. Olha, se fosse em outro lugar, isso seria uma piada. Mas sendo aqui, é um desaforo, é um tapa na cara. Uma senhora de 64 anos foi presa e algemada porque estava protestando em frente ao presídio a soltura dos presos. Muito bem. No dia 1º de abril, as farmácias podem aumentar o valor dos remédios de 3,23% a 5,21%. E uma rede de farmácias muito importante do Brasil resolveu fazer uma campanha dizendo Brasil sem aumento. Isso. Brasil não, Abril, hashtag Abril sem aumento. E não vai aumentar nenhum medicamento no mês de abril. Então, essas sim são as campanhas que devem ser compartilhadas. Eu espero que nenhuma farmácia aumente os seus medicamentos, porque não é obrigatório o aumento. É um aumento que tem um máximo de 5,21% durante esse período de pandemia. Gente, não pode aumentar nada, muito menos remédio, a pessoa não tem dinheiro. Sim, a partir do dia 1º de abril já estava autorizado. É o mês que sempre aumenta. Mas a notícia que eu recebi que foi acordado de que esse aumento seria prorrogado. Eu acho que está dormindo a tua notícia. Porque a notícia de hoje era exatamente essa. De que foi autorizado o aumento? De que a partir do dia 1º de abril as farmácias podem aumentar os medicamentos de 3,23% a 5,21%. Só se essa notícia é final de tarde. Porque parece que teve uma reunião agora à tarde com a indústria farmacêutica no Palácio Planalto. O presidente Bolsonaro pediu para segurar por 90 dias o aumento dos medicamentos. Que bom. Vou checar aqui agora. Foram 60 dias, não é 90, 60. são 60 dias. 60 dias. Não tem nem que dar tempo, não tem aumento e ponto. Então está confirmado a notícia. Agora lá o oitavo o oitavo elemento por 60 dias, então, porque amanhã entraria em vigor o aumento de 5, de alguma coisa. E assim, e quem aumentar ou quem tiver o remédio mais barato, é lá que você vai comprar. Ponto, nós temos que nos comunicar pelas redes. Eu achei tal coisa, portanto, tal. E vamos fazer isso, só para lembrar que foi o presidente Bolsonaro, viu, que chamou a indústria farmacêutica hoje à tarde para conversar. Sim. Mas se bem que eu vou dar uma informação para você muito ruim, Carla. Chega de coisa ruim. Esse aumento, essa coisa não vai resolver muito. Sabe por quê? A exemplo do que acontece com outros produtos, a tabela de preço é uma fantasia. Você entra numa farmácia, quanto custa o medicamento? R$18, mas está em promoção por R$6,40. Mas sabe que tem uma coisa que eu aprendi a fazer, eu sou muito turrona, assim, para mudar o meu jeito de ser e as minhas manias e meus caminhos. Mas eu comecei a entrar em 2, 3 farmácias para ver preço. A gente perde um pouco mais de tempo, mas tu vê que tem. É espantosa. E quanto mais simplesinha a farmácia, mais assim do bairro... É bem verdade que a que tinha na esquina da minha casa fechou. Não sei por quê. Olhando sempre a data de validade. Isso. Porque o que é muito barato...
Que é muito oferecido, tá podre ou tá ardido, a minha avó me dizia. Mas sabe que a minha filha fez uma coisa maravilhosa. Tá em boas condições de uso. A Duda, de 17 anos, né? Ela gosta de pechinchar, diferente da mãe dela. Eu também não sei pechinchar, tenho vergonha. Mas ela não. Aí ela entrou na farmácia para comprar o medicamento, daí disseram o valor para ela, e ela disse assim, não vou comprar. Eu comprei lá em Porto Alegre, ela estava na praia, eu comprei lá em Porto Alegre por X reais. Ah, é? Sim, eu comprei lá. Eu não vou. Não, pode deixar, eu vou falar com a gerente para ver por quanto que ela pode fazer. Bom, ela comprou exatamente pelo valor que ela comprou em Porto Alegre. Isso aí. Porque as pessoas não estão comprando e não pode deixar de vender. E o que eu quero dizer é que em relação a esse reajuste... É a idade, dona Mari. É a idade, é a idade e o que eu carrego nas costas, que é o peso da minha consciência. É exatamente isso que eu estava falando. Enquanto isso, vamos falar de dengue? O ano passado, nós tivemos... Vamos aos números da outra doença agora. Da outra doença. Para ver como aumentou de 300 e... Olha aqui, ó, são 410 casos de dengue no Rio Grande do Sul. Sendo que 340 são autóctones. Autóctones, né? Isso. Qual foi a mudança do ano passado para agora? Ano passado foram 126, agora são 410 casos. Palmeira das Missões, Santa Rosa, Santo Ângelo. E o que acontece? Agravamento, porque não tem leitos nem para os da dengue, muito menos para o do coronavírus. Agora estão competindo, né? Aguardem ainda hoje neste programa H1N1 influenza, H5N1 e também o SARS. Aguarde. Eu acabei de acessar o Twitter do presidente Bolsonaro e ele coloca exatamente isso. Em comum acordo com a indústria farmacêutica, decidimos adiar por 60 dias o reajuste de todos os medicamentos no Brasil. É mais uma atitude positiva. Eu tinha no final da tarde essa informação, de que ele conseguiu. Ele está tentando uma coisa, o deputado Zucco vai entrar com um projeto na Assembleia que vai dar o que falar. Ele está pedindo a prorrogação de IPVA. Sim, já não era sem tempo, né? O ICMS não dá para tocar, porque tem o salário do funcionalismo, coisa e tal, Eu já paguei o meu, hoje terminei de pagar. Mas o IPVA e alguns outros tributos, o deputado Zucco vai apresentar uma proposta na Assembleia para que seja... Não é que seja... Olha bem, não é que seja anulado, imposto é imposto, não pode... A lei não permite. Mas a prorrogação diante de uma situação excepcional, é possível a Assembleia aprovar. E quem pode mandar nas empresas de saúde particulares? Não tem ninguém que mande nelas? É a ANS, né? Mas a ANS tem problema. É o coelho cuidando... A ANS é doente. É o coelho cuidando da plantação de cenoura. A ANS a raposa cuidando do galinheiro. Aliás, eu não tenho dinheiro para pagar meu plano de saúde esse mês, .com.br. O que a gente faz? Eu peço que o meu plano de saúde me diga o que eu faço. Mas até vamos confirmar Cuidado com a resposta deles, eles são mal criados. Até vamos confirmar essa notícia, dona Maria, mas das pessoas que estava cotada, caso o ministro saísse, Mandetta, era o que estava na presidente da Anvisa. Parece que ele é uma pessoa de confiança, atual. Vamos falar no Osmar Terra também. Mas é que a Anvisa não tem nada a ver com a ANS, são coisas diferentes. A ANS é a Agência Nacional de Saúde, a que controla, monitora e fiscaliza os planos de saúde, as operadoras de saúde. Mal. E não é fiscaliza. Eu vou repetir. O coelho cuidando da plantação de cenoura, que nem a ANAC cuidando da malha aeronáutica brasileira. Tá. Dona Maria, do que eu não queria perder só o mote aqui, que eu estava lhe pedindo vez. Primeiro, o Eduardo Fernandes, que é um dirigente do Grêmio, que tinha testado positivo, felizmente se recuperou, ele manda uma contribuição, ele no dia 16 de março, cara, ele pagou R$170 este exame, que testou positivo, ele saiu da quarentena, para que nós estamos falando em preço, né? Ele pagou em 16 de março, portanto, há 15 dias atrás, 170 no Moinhos de Vento. Este exame oficial. Não no Moinhos, em outra rede estão cobrando 350. Isso. Então, ele me deu essa informação. E outro dado que eu quero trazer, este sim é oficial, dona Magda, é que nós tivemos, em março do ano passado, 4.800 casos testados de gripe nos hospitais. E este mês de março nós tivemos 13.200. Ou seja, o que se pode depreender? Que muitos casos, por não haver o teste,
estão acontecendo, estão passando e não se sabe não o que se sabe teve. o que é. Então, é isso. Não há explicação científica, não há explicação de clima para nós termos atendido 4.800 em março de 2019 e este mês termos atendido 13.200 pessoas com gripe nos hospitais. É verdade. Marconi, a tua manchete, por favor. Pois é, dona Magda, no meio de tudo isso, a gente já tem abordado há bastante tempo, né, o quanto a tecnologia tem trabalhado em paralelo, né, com os cuidados aí em relação ao coronavírus. Só que alguns limites estão sendo cruzados e em alguns países as pessoas já estão reclamando. O que acontece? O aumento dessa vigilância por parte do Estado em relação às pessoas que possivelmente possam estar infectadas tem reduzido a privacidade de cada uma dessas pessoas. A gente aqui não está vivendo isso ainda nesse ponto, mas eu separei alguns casos aqui, por exemplo, como na Coreia do Sul, na própria região da Lombardia, na Itália, né? A Austrália tem também situações, em Nova York nós temos situações. O que tem acontecido? O telefone celular tem sido o dedo duro do cidadão para o Estado. E não é simplesmente um ou outro dado, não. Tudo está sendo monitorado pelo Estado, desde que onde você tem andado nos últimos dias, nas últimas horas, seu rosto, com quem você está andando, de onde você saiu, que loja entrou, onde frequentou, que médico você foi e mais. Tudo isso sendo exposto nos dados, né, por parte do Estado, que tem colocado no ar sites com informações sobre cada uma das pessoas. Por exemplo, na Itália, uma das páginas postou o seguinte: cerca de 40% destas pessoas, e citou o nome de cada uma delas, estão se movimentando demais, né? E relatando onde cada uma dessas pessoas esteve até o momento ali dessa possível infecção. Tem outros dados aqui, mostrando o rosto, né, a imagem de cada um. Este é o fulano, tratando as famílias como números, assim. Este é o cidadão da família 219 que esteve em contato com o representante masculino adulto da família 206 e ali mostrando, né, esses números eu não inventei. É um caso, inclusive, que eu separei aqui. Inclusive o Dr. Albert Foxcan, que é diretor executivo da Surveillance Technology Oversight, que é uma instituição norte-americana, ele disse o seguinte: nós podemos facilmente acabar em uma situação em que autorizamos o governo local, estadual ou federal a tomar medidas em resposta a esta pandemia, mas que vão mudar fundamentalmente o escopo de todos os direitos do cidadão americano, que tem esse pesadelo ainda em função do 11 de setembro, né? Que desde então as pessoas vivem aí sob constante vigilância. E, bom, tem outros tantos casos aqui, eu não vou me estender, né, para ficar falando aqui de cada um deles. Eu separei cada um dos lugares, cada uma das situações, mas tudo se resume a isso. Cada um dos cidadãos está sendo exposto à sua vida particular, seu rosto, seus dados, seu histórico de compras, seu histórico de locais em que frequentou, que relação você teve com fulano ou com beltrano, e as pessoas estão começando então a questionar isso. Até que ponto o Estado tem direito? O cartão de crédito de algumas pessoas também está sendo. Que é o caminho, né? Eu recebi a mesma denúncia. Eles seguem o celular e o cartão de crédito. Se você deixar o cartão de crédito e o celular em casa, você pode ir a qualquer lugar que não vai ser aqui, ó, por exemplo, eu separei isso em Singapura, tá? O caso que eu separei aqui, o Ministério da Saúde publicou as informações online sobre cada paciente que deu como positivo. Cada um deles, eles tiveram acesso a todos os dados, dissecaram a vida dessas pessoas e a ideia, né, o Estado anuncia que é alertar as pessoas que podem ter tido contato com elas. Mas, por exemplo, nesse caso, o caso 219 é um homem de 30 anos de idade e está em uma sala de isolamento no Hospital Geral de Sengkang e é um membro da família do caso 236 e tá tudo dissecado. Cada um do histórico dessa família teve tem ali o número do cartão de crédito dele, o número do Social Security. Esse é o medo que chega ao ponto. Mas no Brasil não pode. O Brasil, a Constituição proíbe. Mas eu te mostro coisas que acontecem, tem um monte de coisa que eu tenho uma denúncia. Sim, nos Estados Unidos, duas das ferramentas. Eles sabem tudo. Nos Estados Unidos, duas das ferramentas que estão sendo utilizadas pelo governo, você não precisa nem supor, né? Facebook e Google estão
dissecando. Cada histórico de busca do cidadão está sendo exposto como de um possível infectado, com o alerta de mantenha a distância desse cidadão. E aí, é claro, você fica naquela encruzilhada de que, ok, eu gostaria de saber quem está infectado perto de mim, né? Por exemplo, como os Estados Unidos têm o serviço com quem, por exemplo, responde por estupro ou pedofilia, e que porventura você tem um mapa online onde está, a quantos metros você está daquela pessoa. Mas eu entendo que isso aconteça. Tá certo. A questão é que agora... Não adianta desligar o GPS do celular. Não adianta. Porque é por operação triangular de torre exato. Falando em pessoas, concluísse? Sim. Eu quero que nós todos aqui demos os parabéns à Salete Pilon, aí de Santa Maria. Ela está de aniversário hoje e diz que como ela está de quarentena como nós, ela está comemorando conosco o aniversário. Salete, parabéns, feliz aniversário. Quem está dividindo o programa conosco também é o Rubem Basile de Vargas, o Rubem que é de Pelotas, e o Jackson e a Luciane de Osório, que são fãs do Vitorino e da Magda, e a Luciane, inclusive, está fazendo ciências jurídicas. Como a Carla tem um dadozinho aqui que faltou, que é importante aqui, que o que está acontecendo como consequência disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas já estão se negando a fazerem o teste. Porque elas não querem, vai que eu dou positivo ou suspeito e acabo tendo meus dados expostos, eu não quero ter minha privacidade invadida. Então está sendo um tiro no pé, porque as pessoas estão diminuindo a vontade de fazer o teste. É um pouco egoísta também. Lógico. Na verdade, a ideia é em prol, assim como está todo mundo usando máscara. Não. Se ela se comportar bem, tudo bem. Agora, se ela fizer igual aquele jovem lá de Torres, que teve o diagnóstico, e aí o que ele fez? Ele jogou futebol, ele foi na festa, e ele fez de propósito. Tem que ser enjaulada. Aquele retardado lá, não pegou um jato e não foi fazer uma festa em Trancoso, lá com 100 e tantas pessoas? Esse também. O outro fugiu aqui do interior do estado também, ele é a mulher, que era caminhoneiro, que estava... Fugiram da quarentena. Fala, Ali. A Laci Sosnovski Rampazzo informa que ela é de Porto Alegre, mas está em Santa Catarina e avisa que lá já vai ser feito um app para comunicar as pessoas que tiveram um caso de corona à distância de 200 metros. Do seu celular e será feito em todo o Brasil. Hoje teve uma notícia extremamente importante. O Moro assinou uma autorização para a Força Nacional exatamente passar. Eu me lembro que o Marconi, há um mês atrás, falou nisso, de que as pessoas faziam, qual era o poder de polícia que se tem. Exato. Agora sim, foi dado ao Ministério da Saúde, que se pode até prender, segregar, fazer... quem contrariar uma ordem, uma determinação do Ministério da Justiça, poderá sofrer todas as sanções. Essa norma é muito mais ampla, ela passa por questões administrativas que o Ministério da Saúde vai dar a orientação, e quem não as cumpri-la poderá sofrer as sanções. Mas aí é doido, né? Porque é só você ir preso numa situação dessa, que aí você automaticamente é solto dentro dessa medida. Vocês querem soltar o papagaio nele? Se tu quer ficar livre, deixa te prenderem, rapaz. Porque eu vou no supermercado, eles querem prender. Eu vou preso ou vou solto? Como é que eu faço? Eu fico aqui já boto... Olha aqui, Marconi, sobre o que tu falasse, diz a Berta Pífero. Exatamente, digo para o Marconi. Qual é a surpresa, doutor Ruschel? Em nome da saúde mental e física da sociedade, por favor, deixemos de lado tanta ingenuidade ou esforço para manter a inocência tão decantada como virtude, mas que neste momento é uma grande ameaça. Por Deus, diz ela. E o nosso telespectador assíduo, o Marcos José Kaczmarek Pereira. Saúde. Boa noite. Os brasileiros têm que ser estudados pelo Butantan, pela ABIN, pela NASA, pela CIA, KGB extraterrestre, kkk. Viviam reclamando que nunca conseguiam ficar em casa. Agora, 10 dias que ficaram em casa, já estão loucos para bater perna na rua, kkk. Abraços a todos. E o meu agradecimento hoje vai para o meu marido, Dr. Guilherme Dil, que agora está se superando cada vez mais, já que está em quarentena, na cozinha. Fez vários pratos. Eu não poderia agradecer a outra pessoa, senão meu querido marido, que é um belo cozinheiro.
todo o meu amor pra ti. Mas que maravilha! Agora sim. Agora Mas que inveja desse doutor Guilherme. Esse doutor Guilherme é o cara, hein? É o cara. Eu há 2 semanas comendo miojo. Tem gente que diz que não é pra falar muito, né? Porque não pode dar problema. Mas nesse caso, ele tá em casa recluso. Contigo. Então ainda posso cuidar, entendeu? Bom. Com tornozeleira. Tânia Carvalho. Dona Magda, o cara é boa pinta, rico, médico, e a esposa fazendo propaganda, a Carla tá brincando. Não diz que ele é rico, senão vamos chamar de riquinha. Rico, E ainda riquinha. cozinha. Rico, E daí ainda dá domina problema. o prato. E ainda não vira um prato. Aí é brincadeira. Só falta dizer que prega botão. Aí... Ah, bom. Não, e também vocês estão querendo saber Não, de agora eu não vou particularidades falar do... particularidades. Olha só, eles olhinho. Chega de propaganda. Chega de propaganda. Chega. Ele tem um monte de coisa de defeito, mas esses defeitos eu não vou Tem dizer chulé, agora. não é? Ah, Tem ele chulé, ronca, tem tem mau chulé, hálito, tem mau ar. Pronto, Tudo não dá pra ver, mentira. não dura muito, né? Tem que avacalhar. Chega de falar do marido da outra. Tá bem, acho Vocês Eu vou gostaram de começar a ficar falar da Déia algadados? também. Fiquei orgulhoso. Ah, Tá. Vê se tu toma vergonha na cara e copia alguma coisa, De né? graça, sim. Quietinho. Doutor Russo, a tua manchete. Dona Magda, vou retirar a minha cara de inveja do doutor Guilherme. Já recomposto, vou voltar à minha notícia aqui. Na verdade, a minha manchete são 114 entidades aqui do Rio Grande do Sul que fizeram um manifesto ao nosso governador dentro da ideia que a gente tem tratado do isolamento social. Porque há uma hierarquização de leis que tem que ser respeitado. O governo federal edita, o governo federal também edita o seu decreto, mas ele tem que se submeter ao governo federal, à legislação federal, e o município se impõe da mesma maneira. Ele tem que legislar dentro daquilo que a estadual lhe permite. E isso, é lógico, confunde um pouco as pessoas. Houve um tremendo mal-entendido e o governador Pessoa vir a público dizer, primeiro, que ele não estava contra o isolamento social, ele não estava liberando nem mandando as pessoas para casa. Ele estava fazendo uma graduação que ele, de uma forma muito inteligente, ele disse... Uma coisa é Porto Alegre. Porto Alegre tem X casos. Determinadas cidades não o têm. Então, que ele não daria o mesmo tratamento. Mas ele não legisla. O que ele permite? Ele permite que, então, o prefeito da localidade examine a sua condição e dê, então, um determinado provimento para isso. Mas essas entidades, então, fizeram. São entidades, são reitores de universidade federal, são as associações médicas, são os sindicatos médicos, o mundo médico como um todo que circunda essa matéria. Reiteraram também nesta nota a admiração pelo ministro Mandetta, a confiança na orientação que ele vem dando e exatamente no pedido que se siga fazendo essa orientação. O outro esclarecimento que eu jogo dentro da minha matéria veio da Organização Mundial da Saúde. Eu me dei o trabalho de gravar o nome dela. A minha pronúncia, dona Magda. Seu Tedros Ghebreyesus. Como ninguém sabe como é, na verdade, tá ótimo. Nessa hora ninguém vai me corrigir. Tá ótimo. E eu não vou me É o grandão. Eu não vou me arriscar a dizer de novo, porque eu não vou conseguir repetir. Só o primeiro. O Tedros. Seu Tedros. Eu posso só fazer uma pergunta? Pois não. Quando tu vai falar assim, todo imponente, por que tu faz assim com a gravata? É porque eu tenho muita admiração pelos nossos telespectadores e eu penso não apreço. estar recomposto. Muito apreço. Muito apreço. Então eu me recomponho para me apresentar mais. Ô, seu Rolando, vamos voltar. Mas voltando à notícia, também surgiu porque o nosso querido aqui, que eu não vou repetir o nome, ele consegue falar o inglês pior que o meu. E olha que é difícil. Olha, o teu é ruim, hein? E o meu é ruim. Ele consegue falar o inglês pior que o meu, a gente percebe as suas manifestações. Mas brincadeira à parte da pronúncia dele, porque ele não é americano, né? Mas o que ele disse, ele foi mal compreendido, então ele acabou fazendo uma manifestação oficial explicando qual é o posicionamento da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, que eles também são a favor do isolamento, porque estaria se contrariando em cima de tudo que disseram, mas eles pedem e reiteram a importância que os governantes se preocupem com aqueles que não têm condição, que ficaram sem trabalho, que não têm renda, e contou inclusive o seu passado, que ele é de origem muito pobre, que ele também na infância passou por isso, então consegue projetar o que estão passando as pessoas desempregadas, as pessoas que estão vivendo essa crise no seu exponencial. Então são dois esclarecimentos, dois dentro de uma notícia só. E na esteira justamente dessas informações e dessa conversa e desse encontro, ficou o pronunciamento
do presidente Jair Bolsonaro nessa noite, né? Entre outras coisas, ele se posicionou, ele deu força, né? Deixou fortes tanto o ministro da Saúde como o ministro da Economia, juntou os dois, que tem que resolver saúde, mas não esquecer as pessoas que são da informalidade. Aí ele citou camelô, pintor, pessoas assim. Mas não teve mais aquela coisa de dizer isso é bobagem, não sei o quê. Ele ajeitou, assim, as melancias, entendeu? Dizendo que o da economia cuida das famílias vulneráveis, o da saúde cuida de dar uma boa estrutura para a saúde, para essas pessoas que estiverem doentes. Falou que não ia ter o aumento dos remédios, né, que a gente falou lá no começo do programa, e que basicamente ele está fechado com o ministro da Saúde e com o ministro da Economia. Eu queria que os ilustres prefeitos e governadores, já que a decisão cabe a eles agora, e eles estão sendo pressionados por entidades, por políticos e instituições públicas, todo mundo com saláriozinho garantido no final do mês, eu gostaria que esses ilustres governadores e prefeitos, então, que ao manter o isolamento absoluto, com regras claras, policiamento, prisão perpétua, fuzilamento de praça pública, essas bobagens todas, eu gostaria que eles criassem vergonha na cara e, ao manter esse tipo de coisa, liberassem o cidadão de pagar o ISS e o IPTU dos municípios, e os senhores governadores liberassem também a população, as empresas também, de recolher o ICMS e o IPVA, certo? Vocês querem todo mundo dentro de casa? Então tá, então é todo mundo dentro de casa mesmo. Não é assim? Então vamos fazer assim. Vamos atender porque determinação, porque recomendação. Não tem recomendação de ninguém. Tem dois lados nessa história. Abre geral, fecha geral. Todo mundo está pedindo um meio termo. Agora, a pressão é para que não exista o meio termo. Então, se os senhores não querem ceder para que se crie o meio termo e condições mínimas da economia andar um pouco, então criem vergonha na cara e isentem, então, de tributos aqueles que não têm como pagar os tributos. Aí a gente vai saber que vocês estão realmente com boa intenção. E a declaração de imposto de renda é a mesma coisa, né? Não, essa já está prorrogada. Mas tem que prorrogar não só a pessoa física, porque o presidente da República, também. os tributos federais, todos foram prorrogados. Tem juiz dando liminar, teve um juiz... acho que foi aqui do Sul. Como é que vai fazer? Que deu uma liminar também, prorrogando, mas não precisa. O governo já disse que os tributos federais, todos eles serão prorrogados, imposto de renda prorrogado. O governo federal fez isso. Agora, os senhores governadores e senhores prefeitos, por favor, querem manter como está, mantenham como está. Mas façam isso, que aí a gente vai saber de que lado vocês estão. Quer dizer que esperei hoje até os 44 do segundo tempo, era o último dia para o IPVA, dona Magda. Eu tive de entrar esse decreto. Eu paguei. Que eu me livre dessa louça aqui de pagar esse IPVA, velho. Mas não entrou. E, pô, tive que ir naquele aplicativo e pagamos o IPVA. Eu fico feliz de perceber no discurso que foi bem diferente do da semana passada. O governo vai cuidar de todos. Absolutamente. Enfim. A gente percebe, então, que esse discurso ele foi feito em conjunto, que ele tem o ministro da Economia, que ele tem o ministro da Saúde, o que eu fico bem tranquila, porque tive medo que o ministro da Saúde ou fosse mandado embora ou pedisse demissão devido à contradição do que ele estava dizendo e as atitudes do presidente. Que bom que isso não vai acontecer, que bom que eles estão se acertando, porque a gente precisa de segurança nesse momento. E a única coisa que a gente não tinha até o momento era segurança. Um dizer uma coisa, outro fazer a outra. Então, se todos tiverem o mesmo discurso, a população vai ficar mais segura, a população vai confiar naquilo que as autoridades estão dizendo. Então, se conseguirem conciliar saúde e economia, se conseguirem fazer isso, que bom. Que bom, eu fico feliz, porque eu torço que o Brasil saia dessa pandemia não tão machucado quanto outros países já estão e vão sair.
Então, eu agradeço que a equipe esteja junto nesse momento. Ele diz que o efeito do combate não pode ser pior que a doença. Não, né? Na verdade, mas é que sempre esteve junto, né? As fofoquinhas que se criavam. Mas é que não foi só fofoquinha, que né? não gosta de não sei quem. Nunca houve uma declaração do presidente ou de um ministro, um contra o outro. Nunca houve. Não, um contra o outro não, mas houve atitudes diversas de um discurso de isolamento e de uma atitude de não isolamento. Dele que foi fora. E outra, a gente sabe muito bem que bastidor é bastidor. Tu traz informações de bastidor. Mas aí é fofoquinha da Folha e da Globo, que a gente sabe como é que funciona. Vamos entrar nessa. Globo e Folha. Eles sempre trabalharam juntos. O que o presidente pediu é que se flexibilize. Minimamente vá se flexibilizando. Porque essa história de tem que cuidar da economia, tem que cuidar do trabalho, então deixa como está todo mundo dentro de casa. Isso não é cuidar da economia. Flexibilizar. Antes ele foi muito objetivo. Ele criou um atrito sério. Com quem? Com o Mandetta, né? Não, eu não vi eles discutir. Bom, tá. Então é que a gente viu coisa diferente. Eu tenho certeza que o Marconi tem uma linha direta com Brasília, porque o presidente foi lá e fez exatamente o que Marconi ia falando, tratando saúde e economia juntos. Não conta pra ninguém. Vamos começar a te pedir coisas. Tem. Fala, mas assim, a gente falando sobre isso, não precisa ser muito inteligente para saber que a linha agora era isso, né? É isso que me incomoda, porque assim, colocar uma medida em prática eu entendo que demore. Agora, sugerir uma medida, aí eu preciso que ela seja urgente. Por isso que parece que a gente aqui, você, né, tem ligação lá com o pessoal ouviu você. Não, é que a gente sugere desde o início o óbvio. O básico. Que é o que está acontecendo agora. Que é agora o que está acontecendo. Quero se dizer, por que não se tem o peito de tomar uma decisão imediatamente nesse sentido? Mas qual é a decisão? Não passou. Não, só para recuperar, porque a gente não pode se perder nas datas. O Ministério da Saúde ele fazia um pronunciamento às 17 horas. E aí começou a surgir a figura do Mandetta, começou a se conhecer o Mandetta, ele começou a orientar a população. E num determinado dia, que foi terça ou quinta, me socorro... Foi terça. Foi terça. Foi terça. Não, foi quinta. Foi quinta. Tá, terça ou quinta. Na verdade, a ideia pode ser contestada ou comentada. Ele fez um pronunciamento às 17 horas que eu vim ouvindo para cá, impressionado, porque ele mostrava, primeiro, um comando da situação, ele falando como ia funcionar, nos instruindo, e nós ficamos com a sensação. E aí nós estávamos aqui quando entrou o pronunciamento do presidente. Foi o dia que ele chamou de gripezinha, de tudo. Ou seja, ele colocou o ministro, que há 3 horas antes tinha falado, numa situação de constrangimento. Porque se ele diz, vamos fazer assim, porque é sério, fique em casa. Aí o presidente vai, não, é uma gripezinha, eu sou atleta, isso não pega nada. Esse tipo de coisa é que favoreceu os rumores. Então, tem que ter uma origem, pode me corrigir, terça ou quinta aí, pode sim, ser. Mas nós estávamos aqui nessa bancada quando isso aconteceu. É verdade. O que tem que ser feito é o seguinte, os discursos estão muito bacanas, né? Vamos conciliar a economia, coisa. Tá bom. Senhores prefeitos, senhores governadores, quando é que começa a abrir aos poucos, então, o comércio? Quando é que as pessoas começam a circular outra vez? Tá na hora de fazer, não tá? Então tá. Semana que vem, ou nessa semana, como é que vai ser? Porque assim, tá muito bacana o discurso. Mas hoje, já passou da meia-noite, hoje é dia 1º. Tem gente, eu já disse aqui, vou repetir. Não, eu disse foi no intervalo, vou dizer agora. Ontem, dia 31, Sim. 31 de março, o dia que o Brasil se livrou do comunismo, há 56 anos atrás, ontem, dia 31 de março, dezenas de milhares de brasileiros, em vez de receber o contra-cheque, receberam carta de demissão. Centenas de milhares de brasileiros, essa semana e nem na semana que vem, vão receber salário. Então, assim, tá muito bacana. Vamos conciliar a saúde com a economia, tá tudo muito bacana. Eu quero ver o que está sendo feito. Porque eu já sei que tem cama, tem respirador, tem 3 milhões para não sei o quê. O Exército já montou milhares, mas isso ninguém falou, né? O Exército, em 2 semanas, montou mais de 6 mil leitos. Então, assim, a gente falou aqui, porque aqui nesse programa a gente fala tudo, graças a Deus. Então, assim, eu quero saber o seguinte,
Quando é que vai começar a abrir? O presidente falou, vamos flexibilizar. Ele manteve no discurso dele a postura, a mesma postura. Não foi tão contundente, mas a mesma postura. Vamos flexibilizar aos poucos, vamos abrir aos poucos. Com a palavra, os prefeitos e os governadores. Roberto, o que tu acha dessa fala, desses depoimentos porque eu acho que mudou um pouco da última vez para essa, ou tu acha que não? Eu acho que o presidente Bolsonaro tem que seguir firme e forte na condução daquilo que ele acredita. E ele acredita que deve haver um isolamento vertical. E ele deve se posicionar, sim, dessa forma, porque nesse momento a economia com certeza já está muito afetada. Nós temos a onda da saúde, mas a gente tem um tsunami chegando da economia. É algo que a gente nunca viveu, nunca viveu. A crise dessa forma, eles estão aí, eu vejo pessoas falando, como na Segunda Guerra, não. Nada é igual. As pessoas confinadas no mundo inteiro, uma quebra, um rompimento, tanto da demanda quanto da produção, é algo nunca visto. E nós não somos um país riquíssimo, nós não temos 1 trilhão de caixa. A gente veio, como eu sempre estou falando aqui, de uma situação alvitante, né? Para nós, estamos aí falando de impostos, a gente paga impostos, faz as nossas responsabilidades e tivemos aí uma verdadeira sacanagem com o dinheiro público, né? E tivemos que engolir muitas coisas. Então, agora, de fato, a gente precisa apoiar essa situação enquanto ainda há tempo daquelas pessoas que ainda estão conseguindo sobreviver, né? Eu acho que agora a coisa vai pegar forte. Eu lamento muito, porque a gente não tem ideia do estrago econômico que isso vai gerar. E de fato, a gente tem, sim, uma demanda muito importante. Então, acredita que não dá para os dois caminharem juntos? Um cuidando da saúde e outro da economia. Não, a gente tem que... Ou, é isso? Não, não é isso, é que eu não sou a favor do que está acontecendo agora. Uhum. Que é essa situação em que, horizontalmente, todo mundo tem que ficar em casa confinado. Eu sou a favor de que os grupos de risco e as pessoas que realmente passam por essa situação fiquem isoladas. E as outras se trabalhem. Nesse momento, é tão assim, os dados aterrorizantes que me chegam e os depoimentos aqui que eu recebo de pessoas que, sim, são uns empresários show, não esses que ganharam, que eram filho de presidente, que uma hora ou outra apareceu milionário. Não, o cara que ganhou no trabalho, que era, filho de empregada doméstica, foi lá e conseguiu vencer. E o cara hoje estava à frente de negócios que dava ali 14 mil famílias dependiam da força da cabeça do cara. Quanto aquela pessoa que serve cafezinho, entendeu? E que está ali desesperado. Então, tá pegando ali uma situação muito delicada que está acontecendo e amanhã eu trago mais informações sobre isso, certamente. É que a gente está num momento da epidemia, que ainda é o início. A Roberta usou 2 termos, a onda da saúde e o tsunami da economia. Nem é meu esse termo, né? Não, tu acabaste de usar agora, se tu tirou de outro lugar ou não, isso eu não sei, eu estou pegando aqui a tua fala. A onda da saúde ainda está fraca. Por quê? Porque a gente está isolado e porque a curva não está crescendo conforme os técnicos propuseram desde o início. O tsunami da economia está aí. O governo fez várias propostas, aliás, aqui eu tenho elencada muitas delas. Liberação imediata de 8 bilhões para a saúde. Zerados impostos sobre 67 produtos que previnem o combate ao coronavírus. O presidente também sugeriu a Anvisa e tudo foi feito para que as farmácias de manipulação começassem a fazer o tal do álcool gel. Liberação de 60 bilhões para manutenção de empregos, antecipação da primeira parcela do 13º para abril e a segunda para maio para aposentados e pensionistas do INSS. Ele citou algumas delas. O Ministério da Educação libera 450 milhões para ajudar as escolas compras de itens básicos de saúde. Suspensão de visitas nos presídios federais. Substituição de aulas presenciais por aulas à distância. Restrição à entrada de estrangeiros às fronteiras do Brasil. Então, enfim, hoje o Guedes deu outras 1.002 alternativas e soluções
soluções. Claro que não é exatamente aquilo que eu queria para esse problema. O que eu quero dizer é que hoje é 31 de março, 1º de abril, enfim, a gente está na madrugada já. Daqui um mês a gente vai ter o tsunami também na saúde. E aí a gente vai estar tratando com mortes. E aí a gente não vai falar mais em onda. A gente vai falar, infelizmente, em tsunami. Então, que a gente consiga conciliar as duas coisas, que a gente consiga ainda, quem pode ficar em casa, quem pode fazer o home office, que as empresas consigam trabalhar dessa forma e se sustentar dessa forma, se der. E que as pessoas que não consigam ou que o governo determine que ajam de uma forma diferente. A minha preocupação também é com o senhor e com a senhora que estão sem comida na mesa, que esse dinheiro dos R$600 ou 1.200 para uma família chegue até vocês e que vocês tenham que colocar na mesa para os seus filhos e que vocês se protejam e que eles continuem aos seus lados, assim como os pais, assim como os avós e tudo mais, porque eu quero muito preservar a vida de todos os brasileiros, tanto na parte da economia como na parte da saúde. Tu está falando sobre a curva, enfim, e é bom que a gente esclareça, né? Tem uma corrente aí nos veículos, nas redes, falando que o máximo dessa curva, que falam tanto, é dia 3 de abril. É tudo mentira. É tudo mentira, gente. Não tem nada disso. Não existe. Que bom que fosse assim, olha, de tanto a tanto. Eu acho que eu também não queria... Agora veio a notícia que é dia 30 de abril que as crianças vão ficar em casa, vão ficar reclusas, vão ficar isoladas. Você acha que é fácil pra gente, que é mãe, dar conta de tudo isso? Não é fácil pra ninguém, não tá sendo fácil pra ninguém. É uma situação difícil para todos nós. É claro que uns têm mais condições, outros têm menos condições, mas é como eu sempre digo, a gente está no mesmo barco e se a gente puder ajudar aqueles menos favorecidos, por favor, vamos compartilhar, vamos tentar chegar nessa comunidade, vamos tentar fazer com que essas pessoas não passem mais dificuldade do que elas já passam. Sabe que hoje, até para amenizar um pouco o clima que a gente está, todo mundo triste, né, e pesado, eu li um texto tão bonito, eu recebi, não sei quem é a autora, veio só assinado como Tatiana, mas falando que quando as crianças voltarem para a escola, a última coisa que ela se preocupa é com o que as crianças não tiveram de material, de né? conteúdo. Do conteúdo, mas sim que elas corram, que ralem os joelhos, que abracem os amigos por 10 dias ininterruptos e que as escolas tragam uma reflexão sobre tudo isso que essas crianças estão vivendo, porque a gente não percebe, né? O meu filho anda de noite questionando, eu vejo que ele está triste, que ele está com medo do coronavírus, isso vai ter um impacto muito grande nas crianças. Imagina, vão lembrar disso. Que estão para sempre. Eu vivi o coronavírus. O pavor de uma criança. Na verdade, depois que tudo isso passar, os abraços e os reencontros vão ter um outro significado. Não, eu acho que eu quero dizer que hoje as relações já têm um outro enfoque. Já se sente falta de dar um abraço na pessoa. No amigo, assim, no entendeu? jeito de cumprimentar. Tu sabe que eu tenho uma máxima, né? Eu não deixo de fazer contato com meus amigos toda semana, sempre. Não sei se eu não vou morrer amanhã. Eu não sei se um deles não vai morrer amanhã. Sabe? E eu vejo na hora que alguém... A vida é agora, gente. É hoje, amanhã e depois. Eu hoje fui até a minha mãe de novo fazer algumas compras para ela, algumas coisas assim. E aí tava pensando nisso, sabe? No detalhe que a gente não se dá conta, no beijo na testa que tu dá na hora de se despedir, sabe? E a gente é um povo afetuoso. Que ela é pequenininha, sabe? Então eu pego, aperto, sacudo. Deixa eu só dizer uma coisa antes, porque o programa está se encaminhando para o seu final, enfim, que o reinício das aulas só dia 30 de abril é para todas as escolas estaduais e particulares. Mas olha bem, não é e municipais. Está prorrogado até não se sabe. A prorrogação, mais uma prorrogação. Só que eu acho assim, ó, eu tô achando a posição de vocês muito bacana, muito emocional, mas eu acho que a história é que vai julgar. É verdade. A história é que vai julgar as posições, até que ponto nós superavaliamos esse vírus e até que ponto nós nos deixamos levar pelo pavor, pelo medo. Mas a gente está falando de afeto. A história vai... Não, eu entendo. É que tem muita gente... São coisas diferentes que você está falando. A realidade é muito grande aqui. O que está acontecendo, é que nesse na minha opinião, é não que me importa. a história vai julgar.
Vai passar, e vai passar, inclusive, por esse programa aqui, Não, e os depois, fatos que nós Vitorino, estamos debatendo. Porque, assim, tá muito legal, eu vou defender a vida, mas eu quero defender também aqueles que estão passando fome. Não, para aí. Não dá. Como é que você vai defender os que estão passando fome dentro de casa, presos dentro de casa? Ué, dando auxílio como o governo deu. Aí isso é papo de socialista, Mas de que comunista. papo de socialista? O teu presidente, agora eu vou usar como ruxo. Espera só um pouquinho. Liberou agora R$600 para cada um, que é o que dá, que é o que o governo consegue pagar. Mas então, e alguém eu quero dizer que vocês escolheram uma hora péssima para discutir. Porque o programa encerra por aqui, com calma. Fique tranquilo, por favor. Isso foi assim uma coisa assim, um choque que as pessoas levaram, porque isso não é a hora de bater essa boca, né? Durmam bem, a gente volta nessa quarta-feira, logo depois do Jornal da Pão. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.